Sejam muito bem-vindos à quarta aula de conversores estáticos de potência para acionamento de máquinas elétricas. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a teoria de eixos de referência. Isso é um conteúdo importante para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo das máquinas de indução trifásica e as máquinas a ímã permanente. Bom, então vamos a esse conceito. Bom, quem está fazendo pós-graduação num programa de pós-graduação em elétrica, eu imagino que já sabe o que é um campo girante, né? Bom, um campo girante, ele é formado pelas três fases, tá? Por um sistema trifásico, como está representado aqui, A, B e C, né? Defasados de 120 graus. E ele é formado, esse campo girante, pelas fases, por uma parte de cada fase. Digamos assim, você tem a fase A, você vai dividir ela em duas componentes, uma relacionada ao eixo alfa e outra relacionada ao eixo beta, certo? Então você está pegando um sistema trifásico e está transformando ele em duas fases, tá? Em alfa e beta. E você tem que fazer isso com os três eixos, né? Tanto com o A, com o B e com o C, certo? Então a gente percebe que, por exemplo, para a tensão VA, nós só vamos ter uma componente em alfa, né? Já para a tensão VB, a gente vai ter uma componente tanto em V beta quanto em V alfa, né? A componente de V alfa você pode ver que vai ser negativa, tá? E para AVC a mesma coisa, tá? Então veja, a gente pega e então transforma o sistema trifásico em bifásico, tá? A representação dessa expressão ela está apresentada aqui embaixo, tá? Então você verifica, ó, se eu pegar essa tensão VA, ela só tem a componente real, né? Que é o V alfa. Aqui embaixo, aqui por exemplo, eu tenho a VB. VB ela tem uma componente em alfa e beta. A gente pode observar essas componentes, a gente fazer essa transformação, aqui está no formato exponencial, a gente pode transformar no formato retangular. Por exemplo, se eu pegar aqui e escrever, ó, VB, eu tenho aqui então o E elevado a J, esse aqui é 2π sobre 3, que é 120 graus, né? Então, se eu usar Euler, né, o que eu posso fazer aqui? Eu sei que Jθ vai ser igual a cosseno, vou botar aqui o mais e menos, né? Cosseno de θ, daí mais e menos J seno de θ. Então, daqui eu tiro que se fosse elevado a 120, né? Vamos botar em graus. Seria então cosseno de 120 mais J seno de 120. Então, fazendo aqui na calculadora, só para a gente verificar, então 120, se eu fizer aqui o cosseno, vai dar menos um meio. Tá? E vamos fazer também 120 seno, tem que dar raiz de 3 sobre 2, né? Isso mesmo, tá? Então, nós teríamos aqui, ó, menos um meio mais J raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, esses aqui seriam as componentes esse aqui seria o meu, vamos chamar de VB alfa, né? Que seria a componente de VB para alfa. E esse aqui seria então o nosso componente de VB beta, né? Tá? Esse aqui então seria o nosso vetor VB, né? As componentes alfa e beta, tá? Que daí estariam representados aqui. Então seria menos um meio e aqui raiz de 3 sobre 2. Tá? A gente poderia fazer a mesma coisa com o VB. Tá? Então, vamos só fazer rapidinho, né? Então, como é que ou pro VC, né? Como é que ficaria pro VC, ó? Pronto, pro VC nós teríamos então isso aqui obviamente, né, eu tenho que multiplicar pelo módulo, né?
Então vamos botar aqui também o módulo de VB. Tá? Então esse aqui eu poderia fazer o módulo de VC. E daí com o ângulo que nós teríamos, seria então a mesma coisa, VC alfa mais o JVC beta. Então aqui teria um módulo. Agora, o que seria o nosso VC alfa? Seria então cosseno de... A gente pode botar aqui menos 120 ou 240, tanto faz, tá? Mas vamos fazer direitinho. Deixa eu fazer aqui. Então seria E elevado a menos 120, né? Ficaria então cosseno de 120 é menos J seno de 120, né? Então, o cosseno de 120, a gente sabe que é menos 1/2, a gente já fez isso. Então, aqui ficaria menos 1/2. E aqui então teria um menos J e seno de 120 agora. Vamos fazer aqui na calculadora. Então, a gente já fez, né? Raiz de 3 sobre 2. Nós vamos botar aqui um menos, né? Vou botar aqui um menos, então é menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Então veja, ó, esse aqui seria então o meu VC. Então vamos organizar eles aqui, ó. Então deixa eu colocar o VB aqui em cima. E agora o que a gente pode fazer, a gente pode escrever o VA também. Vou botar aqui o VA. Então o VA seria unicamente o nosso, vou botar aqui um módulo, né, de VA, vezes o próprio vetor vou botar aqui vezes o 1, né, seria mais. Vamos botar aqui então V alfa, VA alfa, né? Vou botar aqui mais JVB alfa. Tá. Esse meu VA alfa aqui seria então 1. Vamos escrever aqui 1. E o V beta que seria 0. Aqui a gente fez já, né? Era menos 1/2. Então menos 1/2. Esse aqui era a raiz de 3 sobre 2. Vamos escrever direitinho aqui, vamos botar para o lado, isso aqui deixar igual. Mesma coisa aqui. E aqui nós teríamos então o nosso módulo de VB, né? Isso aqui é como se fosse o valor de pico, né? Tá. Outra forma de onda. Opa. Ok? Por que eu estou escrevendo isso aqui, ó? Porque aqui a gente pode fazer uma matriz, tá? Para fazer essa transformada. Certo? E como é que ficaria essa matriz? Ó? Essa matriz a gente poderia escrever assim, ó. Então, V alfa, V beta para transformar. Por exemplo, ó, vamos escrever aqui o nosso, vou botar aqui VA, VB e VC, e a gente pode separar, tá? Então, para o V alfa, eu teria quantas componentes? Ó, se eu for verificar, eu tenho uma componente de VA, então vou botar aqui 1. Olha, o outro V alfa aqui seria o menos 1/2, né, de B, certo? E a outra componente, então eu teria menos também, menos 1/2 de B, certo? De C agora, né? O V beta, ó, o primeiro caso aqui seria então para o A 0,
Ó, o segundo aqui seria a raiz de 3 sobre 2. E o terceiro, então, seria menos raiz de 3 sobre 2. Então, veja que ó, usando essa matriz, eu consigo fazer uma transformação direta do sistema trifásico para um sistema bifásico. Isso a gente chama daí a transformada de Clark, tá? Edith Clark. Acho que é Edith Clark. É uma mulher que criou essa transformada. Esse 2/3 aqui, a gente já vai entender de onde é que ele vem, tá? Ele pode se alterar também, não precisa ser exatamente 2/3, pode ser raiz de 2/3. Tá? Então veja, essa é a nossa transformada. E um detalhe dessa transformada é que ela não é fixa no tempo, tá? Verifiquem que se o vetor, se eu fosse observar esse vetor VA, por exemplo, ele tem a amplitude constante, mas ele fica girando no tempo, né? Porque a gente sabe que o ângulo dele não é sempre zero, né? Ele fica girando no tempo, né? Agora, aqui está representado o formato fasorial, onde não tem a questão do tempo, né? Porque, por exemplo, ó, VA, como é que... Aqui você vê um valor, ó, tempo, certo? Ômega t. Agora, na representação fasorial, não aparece essa componente do tempo, né? A representação fasorial de VA seria, por exemplo, esse valor de pico, Vm, com o ângulo, no caso, que seria zero, né? Tá? Então, veja que não aparece componente de tempo. Mas se a gente transformar aquilo aí para o tempo, a gente verifica que o VA ele fica se alterando, né, continuamente. Tá? Então, ele gira no tempo. Mesma coisa, Vα e Vβ, eles giram no tempo, né? E veja que tanto a amplitude formada por esses dois vetores, ela vai ser sempre constante, tá? Então, independente do tempo que eu tenha, ela vai ser sempre constante. E é daí que sai o nosso vetor campo girante, tá? Então, vamos ver essa animação disso tudo que a gente comentou até agora, tá? Então, veja, ó, essa animação nós temos um vetor, que é o campo girante. Ele é formado pelos três vetores, né, A, B, C. Entretanto, esse mesmo vetor ele pode ser também formado por dois vetores, por alfa e beta. Que daí é relativa àquela transformação que a gente acabou de fazer, tá? Transformação alfa e beta. Então, ela pode ser representada das duas formas, com dois vetores ou com esses três vetores como está apresentado aí. Tá? E a transformação alfa beta, né, de Clark, ela utiliza apenas dois vetores. Tá? E esse é o nosso campo girante. Ele gira então com uma determinada frequência, impostas pelos vetores ABC, e com magnitude constante. Para alterar essa magnitude, eu vou ter que alterar a magnitude dos vetores ABC também. Ok? Certo. Mas vamos verificar o que acontece. Deixa eu só ajustar as telas aqui. Vamos verificar. Opa. Tá. Sobre aquele 2/3 que eu tinha comentado com vocês, tá? Então veja que aqui, ó, é aquela mesma tabela, aquela mesma matriz que eu escrevi aqui para vocês, tá? Aqui ao lado, como vocês podem observar. E só que veja, apareceu um vetor, uma amplitude 2/3 lá naquela expressão que eu mostrei anteriormente, tá? E o porquê disso? Olha esse gráfico ali embaixo. Nós temos em azul a tensão VA, certo? E logo acima ali nós temos a tensão Vα. Como é que eu gerei essa tensão Vα? Eu simplesmente fiz essa multiplicação. Eu multipliquei VA por 1, VB por menos 2 e VC por menos 2. E somei os três. Daí eu obtive Vα. Veja que Vα ele não tem a mesma amplitude do que VA. Para que eu torne o Vα então igual ao VA, eu tenho que multiplicar por 2/3, tá? Se eu multiplicar por 2/3, ó, vamos verificar aqui, ó. Olha o que acontece. Ele fica com a mesma amplitude, tá? Isso aqui você pode fazer rapidamente no Psim. Então, se você pegar aqui no Psim só para fazer um teste, né, rapidamente. Para quem não fez isso ainda, tá? Porque
Eu imagino que alguns de vocês já fizeram isso. Você vem aqui, ó, pega uma fonte trifásica. Vamos botar aqui a amplitude aqui, vamos colocar uma amplitude de 100 volts, 60 Hz. Aí se eu faço aqui a transformação, ela tem uma transformação pronta aqui, vou botar aqui ABC para alfabeto, está aqui. Tá. Aí vamos verificar, só vou botar uma referência aqui, tá? Eu vou verificar aqui só a tensão VA e alfa e beta aqui, tá? Só vamos colocar os nomes aqui, VA. E aqui vamos colocar alfa e beta. Antes disso, vamos dar uma olhadinha como é que o PSIM ele escreve essa matriz. Ó, veja que ele escreve essa matriz colocando um raiz de 2/3 ali na frente, tá? Então a gente já não vê, a gente já verifica que a tensão não é igual, tá? A tensão de VA e VA alfa não serão igual. Para ser igual, a gente vai ter que multiplicar aqui essas tensões por raiz de 2/3. Tá? Ou eu posso botar essa multiplicação aqui também após, né, a conversão. Então eu posso fazer isso. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, como lá está a raiz de 2/3, eu quero que fique na frente 2/3, então eu boto uma multiplicação aqui. Esse aqui é um ganho, né? Então pode ser um ganho também. Então vou botar aqui, ó, square 2/3. 2 dividido por 3. Então é a mesma coisa eu faço na caixinha de baixo, né? Essa é só um ganho, né? Agora vamos dar uma olhada, vamos fazer uma simulação de alguns ciclos. Então vou colocar VA primeiro. Ó, o VA está aqui. Deixa eu só alterar aqui a fonte. Esse é o nosso VA, então, e agora eu vou plotar o V alfa. Ó, a gente percebe que eles coincidiam um com o outro, tá? Então, se nós colocarmos 2/3, ó, ele vai ficar um sobre o outro. E agora o que acontece com o V beta? Tá? O V beta ele vai ter a mesma amplitude, entretanto ele vai estar defasado 90 graus, tá? Ele está atrasado 90 graus. Então vamos verificar isso. Está lá, então está atrasado 90 graus. Enquanto aqui é 90 no V alfa, ele está ainda no ele está em 0, tá? Então ele está atrasado, certo? Vou só aumentar aqui a espessura aqui do V beta também. Tá? Alguns softwares eles alteram um pouco suas matrizes, tá? Então vocês sempre tem que dar uma verificada nessas matrizes, tá? Às vezes altera a sequência, às vezes não é ABC, às vezes faz VCB, tá? Então vocês têm que sempre ficar atentos a isso, tá? Ok? Certo. Então, tá, essa é a transformação, então alfabeto, tá? Agora, vocês viram ali no PSIM que ele pode ter ele pode ter um 2/3 na frente. Aí quando tem 2/3, a gente vai ter todas as tensões com a mesma amplitude. Ó, tanto VA, VB, VC, V alfa e V beta, todos eles com a mesma amplitude, como a gente viu aqui, né? Só não botei o VB e VC, mas todos eles têm a mesma amplitude, tá? Agora, se eu botar, por exemplo, raiz de 2/3, ele mantém a potência invariante, tá? Isto é, se eu determinar a potência num sistema alfa, beta e num sistema ABC, os dois terão a mesma potência, tá? Já não acontece isso nessa primeira matriz, tá? Porque veja, se eu estou alterando a tensão, obviamente eu vou acabar alterando
a potência, tá? Então, essa primeira matriz é a transformação para obter amplitudes invariantes de tensão, e essa segunda matriz é para ter invariância de potência, tá? Isso é utilizada em outros assuntos, tá? Mas a gente vai sempre trabalhar nessa disciplina com o sistema de transformada de Clark, mantendo as amplitudes invariantes, tá certo? Então vai ter o 2/3 aqui na frente. Aí se aparece, por exemplo, no PCI raiz 2/3, tu tem que multiplicar por raiz 2/3 para você ter o 2/3. Tá certo? Deixa eu só comentar mais uma coisa, ó. Aqui nós estamos apresentando o transformada alfa, beta e uma transformada e mais uma parte aqui, tá? Que ela é relativa à tensão, como é que se diz? A tensão da componente zero, tá? Ela só vai aparecer, essa componente, se o sistema não for balanceado, tá? Se o sistema não for balanceado, ela vai acabar aparecendo. É importante a gente levar ela em consideração. Agora, para sistemas balanceados, como no nosso estudo nós vamos considerar sempre o sistema balanceado, a gente não precisa considerar ela, tá? E veja, se eu multiplicar essa matriz, se eu pego 3 sistemas defasados 120 graus com a mesma amplitude, né? A mesma amplitude máxima, né? Se eu multiplicar todos eles por 1/2 e somar, obviamente vai dar zero, tá? Então, colocando ou não esse V0 aqui nessa matriz, vai dar a mesma resposta, tá? Tá. Então, para fazer essa transformada, a gente usa essa matriz que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que é essa aqui, certo? Para a tensão invariante no tempo. Agora, se eu quero o inverso, digamos, eu tenho um sistema alfa e beta e eu quero transformar para um sistema ABC. Bom, daí eu só fazer a inversa dessa matriz. A inversa dessa matriz, ó, é só trocar as colunas pelas linhas, né? Tá, daí você consegue a inversa dela, tá? É a transposta dela, né? Tá certo? Então veja, tá? Essa linha acabou vindo para essa coluna, aí assim por diante, tá? Aí você consegue a inversa. Bom, aqui está a representação, a gente acabou de mostrar isso, né? Veja que os gráficos eles coincidem, né, com o que foi apresentado. Bom, agora imagina que eu pego esse meu sistema, tá? Que ele gira com a velocidade, com a mesma frequência da rede, né? Ou da alimentação ABC. Aqui tem um erro, né? Aqui é V beta, não é V alfa, tá? Então aqui é V beta. Tá? Esse eixo, a gente diz que ele está no sistema de coordenadas alfa, beta estacionário, porque a nossa referência seria um dos eixos, né? Por exemplo, o alfa, tá? Então veja que ele é um sistema estacionário, né? É como se tivesse, por exemplo, alguém visualizando esse sistema de um ponto fixo. Você iria observar aquele campo girante girando, né? Tá? Como na figura, como naquele videozinho que eu mostrei anteriormente, tá? Com a frequência ômega, tá? Mas digamos que tu crie, né, um novo sistema com coordenadas ortogonais chamada D e Q, né, que ela gira na mesma frequência que esse campo girante, tá? É como se fosse assim, ó, né? Eu crio 2 eixos, ó, Q e D, e ele está girando junto com essa componente do campo girante V alfa beta ali, que é o campo girante, né? Digamos que ele está girando junto, tá? Então, dadas essas coordenadas V alfa e beta, então pode-se determinar as coordenadas da mesma tensão do sistema de coordenadas girante, tá? Ou seja, essas tensões VD e VQ, tá? Ó, e se a gente conseguir, né, utilizar como referência o próprio campo girante, né, isto é, essas minhas referências estarão girando com a mesma frequência que ela, obviamente que esses valores VD e VQ eles serão constantes, tá? Então é isso que a gente vai tentar fazer agora. A gente vai tentar transformar o nosso sistema V alfa beta
e o sistema que está girando junto com o campo girante, tá? Ele está girando na mesma frequência, então o nosso ponto de referência ele acaba sendo o mesmo ponto de referência do campo girante. Aí com isso a gente consegue componentes constantes, tanto de VD quanto de VQ. Você deve estar se perguntando por que a gente faz essa transformada para ficar para ter um ponto de referência do eixo do campo girante. Bom, a gente faz isso porque é muito mais fácil você controlar, né, depois de você implementar os controles, você controlar um sistema que ele tem um valor constante do que um sistema senoidal. Tá? Então é muito mais fácil fazer isso. Então a gente transforma num sistema que está sistema trifásico para um bifásico e para mais tarde transformar para um sistema constante com duas componentes. Daí basta implementar dois controladores, um para componente Q e outro para D, só que vai ser um controlador muito mais simples, né? Um PI simples, eu consigo fazer o controle desse sistema. Porque já não é tão simples controlar uma referência senoidal, tá? Esse é o nosso objetivo. Então vamos tentar obter essa matriz que está aqui em cima, tá? Mas vamos começar pelo seguinte. Aqui vocês estão verificando que eu tenho um ângulo chamado θ. Esse é o ângulo da nossa referência, é V alfa, né? Até o ângulo até D, tá? Até o eixo D. Então esse é o nosso θ. Vamos criar uma outra referência que vai ser, digamos, a referência é a mesma, é alfa, né? Mas vamos criar um outro ângulo que vai ser de alfa até o campo girante, que vamos chamar ele de θe, tá? Então o θe ele vai ser a frequência como se fosse da alimentação, tá? Então veja que nós temos aqui o nosso V alfa beta, aí nós temos o nosso eixo D, nós temos o alfa aqui, né? Então a gente viu que θ era isso aqui, e esse aqui vamos chamar de θe, tá? Esse ângulo então que vai até o alfa beta, tá? A referência, né? Então aí vamos criar um outro ângulozinho que vai ser esse aqui, ó, beta, aonde o beta ele vai ser igual ao ângulo θe menos o ângulo θ. Por que a gente vai fazer isso? Porque vai ficar mais fácil nós encontrarmos essas relações aqui, tá? Porque observem aqui na figura, tá? Se vocês verificarem, ó, quem é, por exemplo, cosseno de beta. O cosseno de beta vai ser cateto adjacente, que é VD, dividido pela hipotenusa, que é V alfa beta, tá? Então vamos colocar aqui V alfa beta. A mesma coisa vale então para o seno, né? Então seno de beta vai ser igual ao VQ, né, dividido por V alfa beta. Então a gente já pode escrever essa relação. Vamos deixar ela aqui do lado, então eu vou dizer aqui VD vai ser igual a V alfa beta, multiplica cosseno de beta, e VQ vai ser igual a V alfa beta, que multiplica seno de beta. Então vamos guardar essas relações aqui, tá? Deixa eu criar um espaço para a gente ir armazenando essas nossas contas aqui. Vamos deixar ali em cima. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quem é cosseno de beta? Cosseno de beta. Tá. Antes de a gente partir para o cosseno de beta, vamos encontrar uma outra relação. Agora eu vou encontrar a relação de alfa e beta com o ângulo θe, tá? Então vamos botar aqui, ó, cosseno de θe. Quem é? Ó, o θe é de alfa até o ângulo V alfa beta, né? Até é de 0 até esse vetor azul. Então, o cosseno de θe vai ser o cateto adjacente, que é V alfa, dividido também por V alfa beta, né? Então, V alfa beta. A mesma coisa vale para o seno, né? Então, vou botar aqui, ó, seno de
θe vai ser igual a cateto de vai ser igual a V beta, então dividido por V alfa beta. Se vocês observarem lá a expressão, né? Então aqui a gente pode escrever daí essa outra relação, então que ou podemos deixar ela nesse formato mesmo, vamos deixar assim, tá? Certo? Agora sim a gente pode escrever, ó, cosseno de beta, quem é? É cosseno de θe menos θ, certo? Agora se a gente pegar as identidades trigonométricas, a gente vai ver aqui cosseno de θe menos θ, ela vai ser igual a cosseno de θe vezes cosseno de θ mais seno de θe vezes seno de θ, certo? E agora vamos escrever aqui ainda, ó, cosseno de θe menos θ. O que a gente pode fazer, ó? Esse cara aqui, o cosseno de θe, ele está aqui em cima, que é V alfa dividido por V alfa beta, né? Daí isso aqui vai ficar vezes cosseno de θ. E aqui vai ser, ó, V beta, então dividido por V alfa beta. Então vai ficar vezes seno de θ. E agora a gente já pode encontrar o VD. Porque o VD vai ser igual, se vocês verificarem, o VD está aqui em cima. O VD vai ser V alfa beta vezes cosseno de beta. E esse aqui é o cosseno de beta, né? Que a gente acabou de escrever. E ele está multiplicando por V alfa beta, que todos os dois termos aqui tem V alfa beta. Então o VD a gente tira, que vai ser igual a V alfa vezes cosseno de θ mais V beta vezes seno de θ. Tá, então essa aqui é a nossa primeira relação. Ok? Se vocês fizerem o mesmo procedimento, ó, vocês também vão encontrar aqui VQ vai ser igual a menos V alfa vezes seno de θ mais V beta vezes cosseno de θ. Tá? Então, se vocês podem verificar aqui, ó, que com essas duas expressões que eu acabei de escrever, a gente obteve essa matriz aqui de baixo. Tá? A gente obteve essa matriz aqui de baixo, que é a transformada de V alfa beta para VDQ. Tá? Agora, essa aqui, matriz que está aqui em cima é o inverso, né? É de DQ para V alfa beta. Daí, novamente, só fazer a transposta dela aqui, a matriz a inversa, né? Aí, se vocês verificarem, nós vamos ter, ó, esse menos seno de θ, ele vem aqui para baixo, tá? Então, só trocou as linhas pelas colunas, tá? Dessa forma que você consegue, então, obter essa transformada, tá? Então, a gente também pode escrever da mesma forma, ó, essa matriz TDQ, ela vai ser essa matriz que está aqui, né? Vamos verificar. Essa aqui, né? Essa VTDQ, certo? Se eu quiser a inversa, é aquela outra matriz ali de cima, tá? Simples assim. Então, vamos verificar o seguinte, ó. Vamos considerar que a nossa V alfa beta, ela tem esse formato, tá? Então, ela é uma forma de onda que tem... aqui está um eixo qualquer, um eixo uma fase arbitrária, tá? Mas veja, aqui não é sistema ABC, aqui já foi transformado do sistema ABC para um sistema alfa beta, tá? Onde no sistema ABC, tanto quanto o alfa beta tem a mesma amplitude V, tá? Tanto o ABC também, a mesma amplitude V. E vocês verificaram que o nosso V alfa, ele tem a mesma fase do VA, né? A gente viu isso. Então, esse θ0 é a fase de VA. Se a fase de VA é zero, então esse θ0 também vai ser zero.
e vejo que V beta está atrasado 90 graus. Tá? Então, é como se fosse o nosso sistema convertido de A, B, C para V alfa beta. Ó, quando a gente faz a transformada, o que acontece? Ó, eu tenho que chegar num valor constante, né? Porque é isso que a gente disse. Quando eu faço a transformada de ABC para alfa beta, tem um sistema que ele é alternado, que ele é variante no tempo. Como vocês podem verificar, alfa e beta, então eles estão variando no tempo. Agora, quando eu pego esses dois termos aqui, alfa e beta, e faço a transformada, ele tem que chegar no valor que é constante, tá? É isso que a gente está fazendo agora. A gente vai pegar e usar aquela matriz que nós encontramos anteriormente, vamos fazer a transformada, né, substituindo aquela matriz. Ó, vocês podem substituir agora. Veja que nós temos basicamente o nosso sistema V alfa multiplicado ali na matriz que nós encontramos. Olha só, VD, ó. VD quem é? V alfa vezes cosseno θ, tá? Então, aqui é o que seria isso aqui, né? Então, ó, V cosseno de θ mais θ zero, tá aqui, tá? E eu estou transformando então para um sistema em VD, ó, tá? Então, quando eu faço a transformada, vocês verifiquem aqui, eu vou ter aqui, depois vocês calculam isso aqui na mão, tá? Mas vocês vão verificar que eu vou chegar nessa matriz aqui, ó, tá? Veja que θ zero é uma fase, ele não varia no tempo, né? Então ele é constante esse valor, tá? Então veja que, ó, cosseno de θ zero vezes V vai ser um valor constante, VD. Tá? E a mesma coisa para o VQ, certo? Agora, por exemplo, ó, se eu altero, em vez de o meu V alfa e beta, aqui nós utilizamos cosseno. Em vez de ser cosseno, se por exemplo for seno, tá? Nós também conseguimos um valor constante, só que ele vai ser um valor que ele vai estar defasado de 90 graus. Tá? Essa é a única diferença. Vocês podem perceber. Tá? Mas ele é constante também, não tem nada que varia no tempo aqui, né? Então aqui nós temos um resumão das transformadas. Ó. Aqui nós temos o sistema ABC, tá? Aí nós temos uma representação alfa e beta, como nós acabamos de demonstrar. E quando eu faço a transformada, ó, verifiquem que eu vou ter um valor, dois valores constantes, tá? Aqui no caso um ficou 0 e outro ficou menos 1. Não necessariamente vai ser sempre assim, tá? Ó, podemos fazer essa mesma transformada agora lá no P5. Tá? Então, ó, eu tenho aqui essa transformada, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um outro bloquinho de transformada, vou botar aqui DQ. Então, do sistema, vamos botar aqui alfa beta para DQ. Está aqui. Tá certo? Só que agora verifique que nós temos uma entrada aqui, tá? Essa entrada é a entrada do nosso θ. Ó, verifique que aqui eu tenho que informar um valor de θ. Eu estou com o mouse aqui, né? Aqui não. Tem que informar o valor de θ. Aí verifique uma coisa, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, essas contas que a gente fez aqui, a gente fez considerando um θ que ele está girando na mesma frequência da rede, tá? Se nós não colocarmos o mesmo valor da rede, o que vai acontecer é que esse valor aqui não será constante, tá? Então ele tem que estar girando na mesma frequência da rede. Então o que a gente pode fazer, ó? Vamos lá. Uma das coisas que eu gosto de fazer para determinar a frequência da rede é, olha só, se a gente olhar aquela figurinha novamente, ó. Essa aqui, ó, né? Veja, o que acontece? Eu tenho um ângulo aqui, ó, e esse ângulo está girando com o tempo, tá? Então eu não vou apagar isso aqui, mas eu vou escrever em outra telinha aqui, ó. Então verifique, ó, tem aquele V alfa beta aqui, né? Então eu vou ter esse ângulo, né, que a gente chamou de θe, né? Quem é θe? Eu consigo determinar ele, porque eu conheço a V alfa e eu conheço V beta. Então se eu fizer assim, ó, a tangente de θe,
ela vai ser igual ao que? Vai ser igual a cateto oposto, que é V beta, dividido por V alfa. Então, se eu quero determinar θe para botar lá naquela função, eu posso simplesmente fazer o arctangente de V alfa por V beta. É isso que a gente faz para determinar esse θ continuamente, né? Então, veja, eu posso vir aqui, tem uma funçãozinha chamada arctangente aqui. Tá? E daí aqui, ó, eu vou colocar o V beta no Y, tá? Ó, verifiquem aqui, ele no help, né? Ele vai de menos π a π, tá? A resposta, então aí é radianos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, em Y eu boto θ, é beta, e em X eu boto alfa, tá? Aí aqui eu já faço essa conexão. Que daí eu já vou ter o ângulo. Daí é que eu imagino que eu vou obter os valores de VD e VQ. Vou chamar isso aqui então de VD e esse aqui de VQ. Bom, com o resultado da simulação, nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, tem um detalhezinho que vale a pena a gente explorar um pouco, tá? Que é o seguinte. Olha só. Quando a gente fez aquela análise aqui dos vetores, ó, quando a gente considerou que o alfa estava aqui, ó, certo? Aqui é o momento em que o V alfa é máximo, tá? Então, quando que o V alfa vai ser máximo? Se você observar, se eu pegar aqui nos nossos resultados mesmo, deixa eu aumentar um pouco, vou botar só o V alfa aqui. Deixa eu melhorar essa cor aqui. Aí está aqui o V alfa e o VA, eles coincidem, né? Aí você diz, isso aqui é uma função seno. Legal, é uma função seno. Só que em que momento em que V alfa e VA são máximos? É aqui, nesse momento, no pico. Então, aquele vetor V alfa, ele está centrado aqui. Tá? E é nesse momento, então, ó, quando o θ é igual a zero, tá vendo aqui, ó, o θ é igual a zero, aquele é máximo. Então, na verdade, nosso ponto de partida, ele é aqui, tá? Esse é o nosso ponto de partida lá. Esse aqui, ele está coincidindo lá com o eixo V alfa, tá? Então, veja, isso é importante na hora de a gente for fazer a análise, ó, porque daí a partir desse ângulo aqui, ó, de zero, ele começa a crescer, tá? Certo? Agora, então, vamos calcular aqui, ó, vamos colocar aqui o VQ. Ó, o VQ está em azul, ele é zero. Certo? E o nosso VD, ele é a amplitude lá da nossa forma de onda, tá? Lá em cima. É a amplitude da nossa forma de onda. Tá? Aí você deve estar se perguntando, bom, mas eu usei um seno aqui no V alfa e beta, né? Aí veja, ó, se eu usasse um seno em V alfa e beta, o VD, aí o que você iria pensar? Bom, a gente usou um θ0 igual a zero, né? Então o VD tinha que ser zero. Mas esse aqui é o ponto, ó. Veja que o θ0 aqui, ó, ele não é zero, tá? Porque nós começamos, se você verificar na simulação, ó, nós não começamos a simulação aqui, tá? Nós começamos nesse ponto aqui, ó. Então ele está defasado aqui de 90 graus, tá vendo? Então a gente está utilizando, ó, um V alfa senoidal, mas estamos iniciando a simulação 90 graus atrasado. Isto é, esse ângulo que eu estou colocando aqui, ele está 90 graus atrasado. Então se a gente observar lá nas nossas contas, ó, então aqui ele seria 90 graus atrasado ou adiantado? Naquele caso adiantado, né? Então aqui seria 90 graus, isso aqui daria cosseno de zero. Então o VD, ó, vai dar 1 aqui, tá?
é 1 vezes o valor de pico, certo? Então, por isso que a resposta ficou lá com o VD positivo e com o mesmo valor de pico da forma de onda, tá? Porque ele está aqui, ele está adiantado, né, 90 graus, tá? O θ. Tá? Então é só para deixar claro isso. Você pode modificar essas contas aqui também, você pode trazer esse θ para cá, mas aí você tem que botar uma outra forma de onda aqui, tá? Então, só na hora que for fazer a simulação, preste atenção nesses detalhes, tá? Ok. Vamos verificar o que nós temos mais aqui. Tá. Então vamos dar continuidade. Bom, esse aqui é os resultados, então. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora vamos começar a utilizar esses conceitos nas máquinas, tá? No caso, uma máquina síncrona e assíncrona, assíncrona é aquelas máquinas que giram com a mesma frequência da que está sendo alimentada, tá? A máquina. Eu não falo da rede porque normalmente a gente tem um inversor, né? A gente tem rede elétrica conectada ao inversor, o inversor é que vai gerar as formas de ondas lá para a máquina, tá? Então, as equações de tensão que envolvem as indutâncias são em função da posição e da velocidade, tá? Então, a gente tem que fazer essas transformadas, por quê? Porque as nossas indutâncias nas máquinas, tá? Elas variam com o tempo. Então, ela fica muito complicado para você fazer essa análise. Então, imagina se a gente pudesse ter uma transformada que transformasse as nossas indutâncias mútuas, né? Porque, veja, eu tenho 3 fases, né? Então as fases, as suas indutâncias mútuas, elas vão se alterando com o tempo, certo? Então se eu tivesse uma transformada que fizesse com que essas indutâncias mútuas não se alterassem com o tempo, isto é, se considerasse, depois da transformada, as máquinas tivessem as indutâncias constantes, seria bem mais fácil trabalhar com essas máquinas, né? E é isso que a gente vai fazer, tá? Então essas transformadas, elas fazem com que as nossas indutâncias que eram alternadas no tempo, elas acabam ficando constantes, tá? Então, ó, como que a gente faz essa transformada? Vamos imaginar uma função qualquer, ABC, tá? SF é de uma função qualquer ABC. Quando eu aplico a transformada, eu vou ter a transformada direta agora, tá? Porque veja que a gente sempre fez a transformada de ABC para alfa beta e depois de alfa beta para DQ. Agora a gente vai fazer essa transformada direta, tá? Utilizando essa outra matriz, que basta multiplicar uma matriz pela outra, tá? Então a gente vai ter essa matriz que a gente chama de QS, né? Então veja, ó, esse vetor, isso aqui tá em negrito, é um vetor, né? Ele é formado pelo, aqui verifiquem, tá? Cuidado, alguns livros utilizam DQO e outros utilizam QDO, tá? Então veja, ó, olha a inversão, aqui é QDO e ali nas outras simulações a gente está fazendo DQO, tá? Então cuidado com esse ponto, isso é muito importante. Aqui então no livro, esse aqui eu peguei essas equações, estou baseando sempre daqui para frente no livro do Krauss, tá? O livro do Krauss é esse aqui, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Deixa eu só procurar aqui para vocês. Por exemplo, esse aqui é o livro do Krauss, tá? A edição que eu estou utilizando. Essa aqui, ó. Tá? Então, nessa versão desse livro, ele utiliza aquela transformada naquele formato, tá? E a gente vai se basear nesse livro. Tá? Então vejamos, ó. Aqui então a ABC, normal, né? Tá no formato transposto aqui, né? Aí veja, essa aqui é a transformada direta, tá? De Clark, tá? Veja que nós temos aqui 2/3 na frente, tá? Então, essa é a transformada. Aqui o θ é a integral de ômega, né? Como a gente sabe, porque a gente sabe que ômega é a derivada, né, de θ no tempo, tá? Então, se eu quero θ, é só fazer a integral. Esse aqui daí é o nosso valor inicial, né? Tá? A inversa, ó, é essa aqui, tá? Então,
verifica que já não é mais a transposta, né? Então você, para determinar essa inversa, é um pouquinho mais chatinho, tá? Mas vocês podem considerar essa inversa. Se vocês quiserem, vocês podem tentar também fazer na mão, utilizando um software para determinar essa inversa. Falando de software, eu gosto de trabalhar com o MathCAD, tá? Quando a gente vai fazer essas contas aí. Ó, vejamos se você, por exemplo, pegar essa transformada aí, ó. Deixa eu tentar fazer ela aqui rapidinho para vocês. Ó, então, digamos que vocês têm a matriz aqui, é 2 dividido por 3. Deixa eu dar um zoom. Aí vou botar a matriz 3 por 3 aqui. É que eu faço o cosseno de... Deixa eu ver aqui como é que fica cosseno de θ aqui. Deixa eu botar um φ, vamos ver. Então, vamos ver aqui. Então deixa eu copiar aqui, ó, fazer aqui cosseno de θ. Tá? Cosseno de θ, cosseno de θ. Aqui daí vai ficar sin de θ. Depois a gente bota as defasagens, né? E aqui 1/2. Então, 0,5. Aqui 1 dividido por 2. Então aqui vai ficar menos 2 dividido por 3 vezes π. E aqui ficaria então mais, né? Aqui então menos 2/3 de π e aqui mais. Ó, aqui no software você pode fazer o que? Acho que aqui tem a inversa, no modo simbólico. Então vamos botar aqui matriz. Deixa eu só me lembrar. Eu acho que está aqui, ó. Então, aí eu boto para resolver. Ele vai me dar o inverso. Tá? Então ela está ali, ó. Só vamos comparar, ver se a gente obtém os mesmos valores. Essa aqui é a parte de baixo, a resposta, né? Ó, então, ó, deixa eu verificar aqui se está certo. Então, aqui ficou 1 lá em cima cosseno de θ, seno de θ. E aqui embaixo, ó, isso aqui provavelmente, deixa eu botar aqui simplificar, vamos tentar simplificar, ver se ele consegue o resultado melhor. Não. Mas é bem provável, tá, que aqui seja o cosseno de θ menos 2π sobre 3, tá? Esses dois termos aqui, né, que esse aqui é um termo só, tá? Então, se vocês fizerem essa conta, bem provavelmente vai dar a mesma resposta ali, tá? Eu peço para que vocês façam ali, mas eu imagino que sim, então eu acho que vai ser a mesma resposta, tá? Tá. Então, vamos... Tá, então essa aqui é a inversa, tá? Vocês podem, como falei para vocês podem depois verificar se dá certinho mesmo, mas eu acho que sim, então eu acho que vai dar certo. É só vocês, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem utilizar a regra da relação trigonométrica. A gente pode fazer rapidinho aqui, né? A relação trigonométrica era o que, ó? O cosseno de θ menos 2π sobre 3. Então era o que? Era cosseno de θ vezes cosseno de 2π sobre 3 mais seno de θ vezes seno de 2π sobre 3. Então a gente viu que cosseno de 2π sobre 3 é cosseno de 120, né? Ele era igual a menos 1/2, né? Então, menos 1/2 cosseno de θ
E isso aqui daria raiz de 3 sobre 2, né? Isso, acho que é, né? Então vamos ver aqui. Raiz de 3 sobre 2 seno de θ. Então, só para verificar se nós tínhamos aquela mesma resposta. Que seria esse primeiro termo aqui, então. Acho que está ali, né? Acho que está certo. Ó, verifique que nós temos cosseno multiplicado por menos o meio e o seno multiplicado por raiz de 3 sobre 2, tá? Então, na verdade, essa matriz aqui, sim, ela é de fato essa aqui, tá? Só que aqui está agrupado ele não. Certo? Vamos dar continuidade. Bom, aqui então essa é a transformada que a gente fez. Ó, nós tínhamos a transformação de ABC agora diretamente para D e Q, tá certo? Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque veja que esse ângulo aqui do livro do Krauss não é bem o mesmo ângulo que a gente utilizou lá no livro, naquela avaliação anterior, tá? Se você for analisar, ó, anteriormente a gente considerou, ó, veja que o VD é o ângulo de θ aqui, tá? Veja, às vezes eu faço as trocas já de propósito, tá? Porque nos livros cada um usa a sua metodologia. Então, assim, a gente vai utilizar a metodologia do Krauss, tá? Então a gente vai sempre seguir os modelinhos dele, tá? Então, veja, ó, aqui essa é a nossa referência, ó. Vai fazer em referência ao eixo Q, tá? O θ aqui, tá certo? É o eixo de quadratura, tá? Então vamos lá. A potência. Como que eu determino a potência agora em QDO, tá? Não é DQO agora, né? Agora em QDO. Como é que eu determino a potência? Primeira coisa, ó, como é que é a potência em QDO? Bom, a potência em QDO, o que eu vou fazer? Ó? Ela vai ser igual à potência em ABC, tá? Isso se eu utilizar lá aquele processo de invariância em potência, tá? Daí como é que ela ficaria? Ó? Veja, a tensão VABC vezes a corrente IABC. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a tensão VA pela corrente IA. Então veja, para fazer essa multiplicação eu vou ter que escrever essa matriz nesse formato, né? VA, VB e VC. E eu vou ter que multiplicar para uma matriz a transposta ali da corrente, né? Então IA, IB e IC. Tá? Então quando eu faço a multiplicação eu vou ter a soma, vou ter essa expressão que está aqui em cima. Então o que a gente tem que fazer agora? Nós temos que substituir essa tensão VABC, né, por a nossa pela nossa inversa ali, né? Tá vendo? Porque VABC quem é? VABC é a inversa de KS vezes VQDO. Porque se vocês verificarem anteriormente, ó, KS é para quando eu quero ter de ABC para QDO. Então, se agora eu quero de QDO para ABC, né? Porque lá o que eu tenho é VABC. Então, agora eu quero... esse é o que eu tenho na expressão da potência lá. Então, agora eu quero escrever em função de VQDO. Então, eu tenho que utilizar a inversa. Então, vamos lá. Então, quando eu substituo a inversa, aqui está invertido, essa transposta está errada aqui, né? É aqui do lado. Então veja, ó, eu tenho a inversa de menos VQDO e eu tenho também lá, para a corrente eu faço a mesma coisa, tá? Inversa vezes QDO. Tá? Se eu fizer isso, ó, eu vou ter essa expressão, tá? 3 meios de VQS vezes IQS mais VDS vezes IDS e mais 2 vezes aquela parcela que em sistemas balanceados vai dar zero, tá? Então a gente pode fazer isso rapidamente, agora, já que a gente já escreveu aquelas duas matrizes ali, né? Então vamos fazer isso, tá? Bom, então, ó, aqui está o arquivo que a gente fez antes. Tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é multiplicar aqui pela esse KS invertido,
tá? Que na verdade é essa matriz que a gente determinou. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar isso aí por VQDO, tá? Então, eu venho aqui e vou multiplicar por mais uma matriz. Então, vamos colocar mais aqui ao lado para ver melhor. Vou ver se eu adicionar uma matriz aqui, uma coluna, então vamos colocar aqui, tá? Então aqui vai ficar VQ, VD e V0. Eu vou ter que multiplicar isso aqui porque para que eu possa fazer a transposta, o MatCAD ele não faz com multiplicação, é só com matriz mesmo. Então vou ter que fazer aquilo ali. Agora eu faço a transposta. Daí eu obtive essa resposta, que é uma linha só, tá? Aí essa transposta, então tudo isso aqui a gente já fez. Agora a gente vai ter que multiplicar por a inversa, vezes agora o matriz da corrente. Então vamos lá. Praticamente a gente pega isso aqui, né, que já é a multiplicação da inversa pela matriz da tensão. E vou agora pegar e colocar ela aqui, ó. Vou pegar e colocar ela aqui. Então, vezes aquele outro termo, tá? Então vamos botar mais aqui pro lado para vocês verem. E aqui eu vou trocar daí pela corrente, tá? Aí vamos verificar agora, mandar simplificar. Vamos verificar. Eu acho que é isso, né? Porque veja, vamos comparar com a expressão ali em cima. Ó, deixa eu dar um zoom aqui, né? Melhorar isso. Ó, vamos ver, aqui ficou 3 meios de VQS e QS. Então tá ali, 3 meios de VQS e QS, 3 meios de VDS e DS, 3 meios de VD e D, né? E daí se multiplica 3 meios por duas vezes aqui, vai ficar 3 vezes V0 e 0, né? Então tá ali, ó, 3 vezes V0 V0, tá? Então, a gente acabou de provar que essa equação está correta, tá? Bom, então essa expressão é da potência, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar continuidade e vamos fazer as transformações para alguns elementos, tá? Vamos começar pela transformação de um circuito resistivo apenas, tá? Então imagina, ó, aqui nós temos a equação, a expressão da tensão e da resistência, tá? Essa expressão aqui, né, se a gente fosse abrir essa matriz, seria assim, ó, VA, VB e VC, vai ser igual aqui, ó. Ela vai ser igual a R, vamos botar assim, aqui a gente chama de RS, então seria assim, né? Certo? Aí multiplicado aqui por IA, IB e IC. Aí quando eu multiplico elas, eu vou ter a tensão VA vai ser igual a RS vezes IA, né? E assim por diante. É como se fosse um sisteminha assim, né? Onde eu só tenho as resistências, todas elas são RS, e todas elas é um sistema trifásico, né? E todas elas daí estão sendo alimentadas aqui por uma tensão, vamos botar aqui, trifásica também. VA, VB e VC, né? Tá, esse é o que a gente escreveu ali, né? Tá, daí naturalmente vai ter aqui as correntes, né? IA, IB e IC, né? Então a gente representa em forma de matriz, né? Mais fácil, tá? Agora vamos aplicar as transformadas. Vamos ver o que acontece quando eu aplico uma transformada no sistema resistivo. Então, ó, novamente, eu troquei VABC por KS-, né, e VQDO, certo?
né, porque é a transformada que a gente está implementando. Aí eu faço essa troca tanto para tensão quanto para corrente, tá? Então, veja. Aí o que eu faço agora? Agora eu posso multiplicar ambos os lados pela KS, né, pela matriz KS. Se eu multiplicar pela matriz KS, esse termo vira matriz de identidade, né? Que a multiplicação de uma matriz pela inversa é da identidade, isto é, ela vai ficar a própria VQD0. Aqui, ó, aí eu vou ter um termo multiplicando na frente de RS, certo? Só que como essa matriz, essa RS, ela é uma diagonal, aí eu posso simplesmente, essa matriz é simplesmente a resistência RS multiplicado pela identidade, né? Então, na verdade, eu posso pegar essa matriz aqui e passar para o lado lá daquela matriz invertida, né? Então, na verdade, eu acabo obtendo a mesma matriz, o mesmo sistema. Então, veja que o sistema ABC, o sistema QDO para elementos resistivos, dá exatamente a mesma resposta. Tá? Então, eu posso fazer a troca diretamente, tá? Quando eu tenho um sistema resistivo, eu posso simplesmente considerar só a troca direta, tá? De ABC para QDO, diretamente. Agora, o que acontece quando nós temos elementos indutivos, tá? Aí já fica um pouco diferente. Então, veja, ó, como é que eu faço a troca agora? Ó, deixa eu até escrever aqui novamente. A gente sabe, né, que VABC vai ser igual a inversa, né, vezes VQDO, né? Esse S é de estator, tá? Depois a gente vai utilizar isso. Tá? Então veja, ó. Agora isso aqui é uma tensão no indutor, né? Ó, lembra que o que é lambda, né? Lambda é LI. Então se eu tenho a tensão no indutor, o que é? É a derivada do tempo de lambda, tá? Que é o que está representado pelo pontinho ali, tá? E o que está em negrito aqui normalmente é matriz, tá? Só que agora, como eu falei para vocês, ó, a nossa indutância, ela varia com o tempo, tá? Tanto a indutância quanto a corrente. Então agora o que a gente vai ter? A gente vai ter algo assim, ó. A gente vai ter que fazer a derivada da tensão vezes a corrente e mais a corrente vezes a derivada da tensão. Desculpa. A indutância vezes a derivada da corrente mais a corrente vezes a derivada da indutância. E essas matrizes, e tem mais uma coisa, essas matrizes que é KS e KS menos 1, elas são em função do tempo, tá? Então, se elas entrarem no meio, elas vão entrar, a gente tem que considerar isso também, as derivadas também, tá? Então, vamos ver, ó. Quando eu faço substituição de lambda, vejamos o que a gente tem, ó. Então, VABC eu troquei para esse parâmetro aqui em cima, tá? E aqui o do lambda também, né? Então eu vou ter um lambda genérico que também vai ser QDO vezes essa inversa dela. Então veja, a gente vai ter que fazer isso, ó. O que acontece? Essa derivada, ó, eu já extraí ela. Aqui o que nós temos? Nós vamos ter que fazer a derivada desse primeiro termo invertido vezes lambda, QD0, mais o termo AKS invertida vezes a derivada de lambda, tá? Então, ó, aí se eu multiplicar tudo por KS, ó, o lado esquerdo virou QD0, e o lado direito, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter esse KS, agora observando essa aqui, né? A gente vai ter o KS vezes a derivada do KS invertido, verifiquem, tá? Ó, porque eu vou multiplicar o KS aqui, e mais lambda QD0, e mais, ó, aí esse termo ficou só a derivada, porque o KS multiplicado por KS menos 1 vira a identidade, tá? Então, vou ter só a derivada aqui. E agora a gente vai ter que determinar termo a termo aqui, tá? Então, vamos fazer isso. Ó, a derivada de KS na menos 1, como é que a gente pode fazer? Ó? A gente pega o KS na menos 1 e deriva ele. Então, vamos ver onde que era o nosso KS na menos 1. Deixa eu pegar um outro material aqui, que daí eu já consigo verificar isso, tá? Já consigo mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Deixa eu abrir um outro material aqui, ó. Aí eu posso botar ela ali do lado.
Ó, o nosso KS está aqui, tá? Então vamos lá. Ó, se eu faço derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno vai dar cosseno. E assim por diante. Derivada de 1 é 0, tá? Então nós obtivemos essa matriz aqui, tá? Fazendo a derivada da inversa. Tá? Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que multiplicar essa aqui, tá? Por KS. Então, ó, quando eu multiplico essa aqui por KS, tá aqui, né? A gente tem essa matriz aqui, ó, tá? Bem simples. Vamos tentar fazer isso? Vamos pegar essa matriz aqui. Eu vou escrever lá, tá? Vou tentar fazer rapidamente, né? Deixa eu só tentar encontrar. Tá bom, eu acho que é mais fácil a gente escrever ela rapidamente aqui, ó. Então, a nossa matriz está aqui. Então, vai ficar menos seno. Aqui, teta. Aqui, cosseno de teta. Vai ficar 0, 0, 0. Aqui então vai ficar menos seno de teta menos 2 dividido por 3 vezes π. Deixa eu botar esse π aqui. Então isso aqui, ó, vamos escrever aqui do lado. Então isso aqui vai ficar o cosseno. Aqui então vai ficar o seno, só que o positivo, o argumento. Então, e aqui então nós temos a mesma coisa, né? Ok? Então temos a matriz aí, e agora a gente vai multiplicar pela aquela matriz lá em cima, né, que nós tínhamos. Então vamos pegar ela lá em cima, que é o KS, esse aqui. E agora esse aqui vai ser tudo multiplicado por KS, né, vezes KS. Tá, e daí eu peço para simplificar isso aqui, tá? Então vamos simplificar. E olha só a matriz que obtemos. Aquela matriz que a gente tinha antes, tá? Tá, então veja aqui, ó, estou fazendo passo a passo, tá? Para mostrar para vocês que está tudo direitinho. Tá? Então vamos dar continuidade. Isso aqui então, ó, veja, que essa aqui é a matriz lá dos elementos unitivos. Agora a gente vai multiplicar essa matriz, ó, por esse lambda QD0, tá? Então quando a gente faz essa multiplicação, vamos ver o que a gente obtém, ó. Temos a matriz 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. E agora temos ali, ó, lambda Q, lambda D e 0. Então isso aqui vai dar igual, ó, essa aqui vai ser, então isso aqui é uma matriz 3 por 3, e essa aqui é uma matriz 3 por 1, né? Então a gente vai obter uma matriz 3 por 1. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro resultado vai dar lambda D, ó, verifiquem que está alterando a posição, antes era lambda Q, agora ficou lambda D. Agora, menos lambda Q, tem um sinal de menos ali, né? E 0, tá? Tá? Só que quando eu faço a derivada desses KS aqui, ó, o que acontece é que a gente deriva no tempo, tá? E KS, só para mostrar para vocês novamente, ó,
o Ks, verifiquem que ele é θ, e θ é ômega t. Quando eu faço a derivada no tempo, o que acontece é que aparece um ômega na frente, tá? Na derivada. Então, esse termo, além disso aqui, ó, que eu acabei de colocar aqui, a gente ainda tem que botar um ômega aqui, tá? É o que aparece aqui, ó. Eu estou mostrando, indicando aqui para vocês com o mouse, né? Tá? Então é o ômega vezes essa matriz aqui, tá? Nós teríamos a ômega vezes lambda, e olha a diferença. Aqui eu vou escrever lambda de Q0, tá? Então vocês têm que tomar cuidado nesses detalhezinhos, tá? Que às vezes vai aparecer lambda, olha aqui ao lado, que é a derivada de lambda Q de 0, e essa aqui é lambda de Q0, tá? Então se altera essas coisinhas, tá? Então toma cuidado na forma simbólica, como está escrito, tá? Na matricial. Certo? Então, ó, esse termo aqui a gente disse que é um termo que depende da velocidade, tensões de velocidade, tá certo? Porque está multiplicado pela velocidade. E esse termo aqui, ele depende da derivada do fluxo ou da indutância, né? Que esse aqui, lembra, né? Que a indutância, se fosse para transformar diretamente, seria só transformar como a gente fez para o resistor, mas não, né? Aparece esse termo aqui, tá? Daí depende da velocidade, certo? Tá, então agora a gente pode escrever como eu desenhei ali, né? Essa matriz. Então esse primeiro termo é lambda ds menos lambda qs. E novamente, esse s a gente está referindo, por exemplo, ao estator, tá? Depois aqui é mais a derivada, né, de lambda qs, ds e lambda 0, tá? Então vamos fazer um exemplo rapidamente aqui, ó, que é um exemplo de uma máquina de indução simétrica, tá? Ele não tem rotor, é só estator aqui, tá? Então veja aqui nós temos o resistor, aqui nós temos o indutor, certo? E essa máquina está alimentada, tá? Então existe, ó, indutâncias mútuas entre si, né? Porque se está passando corrente aqui, esse vai criar um fluxo magnético e vai acabar atingindo os outros enrolamentos, tá? Então tem indutância mútua sim, tá? Mas as indutâncias mútuas elas não variam no tempo porque elas estão fixas, né? Veja, essa indutância ela vai ter uma indutância mútua com a fase B, mas ela é fixa, ela não varia no tempo, a indutância mútua é sempre a mesma, tá? Então o LS, assim como o M, eles terão valores fixos, tá? Só vai ter indutância que varia no tempo quando a gente colocar o rotor junto. Daí, como o rotor, a indutância está se movendo, né, em comparação com essas indutâncias que estão fixas, aí sim vai ter uma indutância mútua que se move no tempo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, ó, a gente vai juntar aqui essa indutância LS, a dispersão já está junto, tá? Então é magnetizante mais a dispersão, a gente chama de LS. A indutância mútua, a gente vai calcular isso mais tarde, tá? Mas eu gostaria que vocês admitissem agora que a indutância mútua ela é menos 1/2 de LS. Na verdade eu posso até... bom, eu vou fazer isso depois, tá? Mas considere isso por enquanto que a indutância mútua é menos 1/2 de LS, tá? É metade da indutância magnetizante, então a mútua entre a outra, tá? O RS é essa matriz aqui, né? Tá? Onde nós temos aqui a matriz, como eu desenhei anteriormente, né? E o LM, ó, o LS é uma matriz onde nós temos na diagonal aqui as indutâncias próprias e os outros termos são as mútuas. Isso não é tão difícil de verificar, né? Porque verifiquem que a gente vai ter... vocês lembram daquela história dos dois enrolamentos? Não, desculpe, isso aí foi em outra disciplina que eu mostrei para vocês a indutância mútua, tá? Mas veja, olha só, a tensão no indutor, o que ela seria? No indutor apenas, tá? Seria igual ao que? Seria a indutância vezes a derivada da corrente, tá? Agora, quando eu tenho dois enrolamentos, dois apenas, né? Eu tenho a indutância própria, essa aqui é chamada indutância própria, e mais uma indutância mútua. Vou botar que isso aqui é a tensão 1, tá? Esse aqui é a corrente 1. E a indutância própria vamos chamar de 1 assim, tá? Aí aqui eu tenho a indutância mútua em 1 devido a 2. Então, a derivada aqui, ó, vai ser em relação à corrente 2, tá? Agora, se eu tiver 3 enrolamentos, é a mesma coisa, tá? Eu vou ter daí, ó, mais uma indutância em 1 devido à corrente estar circulando lá no enrolamento 3, tá? Aqui vai ser derivada de 1, 3 também.
Eu posso fazer a mesma coisa, ó, daí para tensão 2 vai ser também, ó. Vai ser aqui, ó. Opa! Ó, aqui eu vou ter uma indutância mútua em 2 devido a 1, então, devido à corrente 1, mais daí a indutância própria, né, a indutância em 2 devido à própria corrente 2, e mais uma indutância mútua em 2 devido à corrente 3, então, devido à corrente 3. E aqui também, né, o V3 seria a indutância mútua em 3 devido a 1, devido à corrente 1, mais a indutância em 3 devido à corrente 2, e mais a indutância própria, tá? L3 devido à própria corrente 3. Tá, então veja, ó, eu poderia escrever nesse formato, né? V1, V2, V3, e aqui as indutâncias seriam, ó, L1, L2 e L3. E as mútuas, tá, devido à geometria da máquina, elas são iguais, tá? Assim como as próprias, né? Então, eu poderia escrever nesse formato, tá? Que seria I1, I2 e aqui I3. E aqui as mútuas, se a gente considerar que elas são todas iguais, que elas são, né? Porque elas estão afastadas geometricamente, né? De forma geométrica igual uma das outras. E as indutâncias próprias também a gente vai também considerar a mesma quantidade de enrolamentos e tudo mais, tá? Então veja que essa matriz ela é válida, tá? Ok? Então vamos lá. Então como é que nós calcularíamos a tensão agora em VQD0, tá? Bom, aí a gente já viu isso, né? Veja, ó, nós teríamos então uma... deixa eu escrever aqui para vocês, ó. A tensão VQD0 para resistor seria, ó, o resistor vezes a própria corrente, né? IQD0. O S vamos deixar de estator, tá? Aí mais quem, ó? Mais aqui, ó, lambda, né? A derivada de lambda, né? Tá? E aqui daí seria o nosso... só que... Vamos botar assim... Não, deixa eu fazer assim. Bom, vamos começar com o ABC. Aqui nós temos VABC. Aí aqui seria, ó, RS, né? Essa aqui é uma matriz, né? Vamos deixar assim mesmo. Aqui seria IABC. E mais. Aí quem aqui, ó? A derivada de ABC, né? Essa aqui seria seria essa equação aqui embaixo, né? Só que o sistema ABC. Aí a gente fez aquelas conversões, né? Daí a gente viu que o QD0 aqui ficaria, né? O RS continua em RS, né? A gente já viu para resistor não muda, então ficaria IQD0. E essa aqui a gente acabou de fazer. Tá? Essa aqui a gente viu que ficaria assim, ó. Mais o que, ó? Mais ômega vezes lambda dq, lembra, né, que mudou, dq0, e mais a derivada daí, né, de qd0, tá? Então nós teremos essa expressão aqui. Então vamos ver como é que ficaria, ó. Então fazendo, ó, a substituição, tá? Então, ó, para o resistor ficaria o próprio resistor, ó, aqui ficaria ômega vezes lambda dq0, tá? E aqui tem o negativo aí, não esqueça. E aqui só a derivada do lambda, tá? Então veja, daqui a gente poderia escrever aqui, ó, só olhando a primeira linha, ver que S vai ser igual aqui, ó, vai ser esse RS multiplica por aqui, mais ômega vezes lambda ds e mais a derivada de QS, tá? A de baixo, a mesma coisa, vocês podem verificar. Aqui, ó, tem um sinal negativo, menos ômega vezes lambda QS e mais a derivada de lambda ds, tá? E aqui seria aquela componente lá na componente em zero, tá? Então, então temos aqui essas três expressões, né? A gente poderia também desenhar, né,
não desenhei aqui, mas a gente vai fazer isso lá nas próximas máquinas, tá? Que daí a gente pode desenhar esses circuitos aqui, né? Posso desenhar um aqui, ó. Então aqui nós teríamos a tensão, vamos botar aqui a EQS, aqui seria um resistor, aqui teria uma corrente, né, circulando, vou botar assim, ó, uma corrente EQS. Agora veja, ó, essa parcela aqui, ó, isso aqui é uma fonte de tensão, tá? Aqui eu teria uma fonte de tensão, eu tenho aqui ômega vezes lambda ds, tá? Daí depende da velocidade. E aqui seria um indutor, tá? Porque veja, o derivado de lambda é uma indutância, né? Então isso aqui seria, ó, vou botar aqui essa aqui, derivado, ou assim, né? Podemos deixar assim, tá? A mesma coisa daí dá para fazer para o VDS e para o V0, tá? Tá? E agora dá para determinar ainda, ó, quem é cada um dos termos aqui que a gente não fez, né? Quem é lambda ABC? Então, a lambda ABC a gente só multiplicar essa matriz da indutância e ABC, né? Então, você tem que fazer aquele procedimento novo, né? Ó, substitui para ABC para QD0, tá? Aí eu substitui em cada termo, ó. E daí multiplicando KS nos dois lados, nós vamos chegar nessa expressão. Aí agora o que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que encontrar essa matriz, ó. KS vezes LS vezes KS é mesmo. Então vamos fazer isso rapidamente, ó. Então, ó, só falta o nosso lambda aqui, na verdade. Nosso lambda não, ó, esse aqui é KS, né? Deixa eu escrever ele aqui embaixo. Aqui é o nosso KS, vamos pegar a nossa inversa lá em cima, ó. Nossa inversa é essa aqui. Deixa eu ver como é que estava a expressão, então, tá aqui. Então vamos criar aqui mais uma matriz. Matriz 3x3, onde nós temos aqui L. Vamos chamar aqui de LS, tá? Aqui de M. Eu só ver se M já não está declarado em algum lugar aqui, não. Então podemos chamar de M. É porque eu acho que o L já está declarado como litro. Esse aqui M, 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 aqui LS. LS, aqui LS. E agora a gente multiplica pela inversa. Vamos simplificar isso aqui para ver o que nós obtemos. Aí nós obtemos essa matriz aqui, ó, que é o que vai aparecer lá para vocês, tá? Isso aqui é só para verificar que valor que nós temos aqui para lambda, tá? Então verifiquem, ó, tá ali, ó, certo? Então agora lambda QS a gente sabe o valor, ó. A lambda QS é esse LS menos M vezes IQS e assim por diante, tá? E a gente pode daí até substituir ele se quiser, ó. Ah, tá, daí tá aqui a figurinha, tá? Ó, daí veja, só faltou esse lambda QS resolver, né? Então verifiquem, ó, aqui nós temos o resistor, ó, faltou aqui o RS, né? Então RS vezes a velocidade vezes lambda ds e aqui, ó, a derivada de lambda QS. Agora, quem é lambda QS? Vamos dar uma olhada anteriormente ali, ó. Vou verificar, ó, lambda QS esse é o IQS, a corrente IQS vezes LS menos M. Então, a gente também poderia escrever aqui, né, como a gente fez ali, ó. Então, isso aqui seria uma indutância, né? O valor dessa indutância seria igual a LS menos M. Tá? Ó, daí para VDS e para o V0. Ok? Então agora nós acabamos de escrever os três circuitos para uma máquina de indução simétrica. Ela não tem rotor, tá? Não tem rotor ainda. Agora para elementos capacitivos, vamos fazer aqui rapidamente, também não ficar uma aula muito longa, né?
Bom, a mesma coisa, ó, substitui o ABC e o Q também. Multiplica os dois lados daí por QS. Aqui ainda não foi multiplicado, né? Não. Então, primeiro faz a derivada de QS, a inversa de QS. Então, está aqui a derivada. E mais daí a inversa vezes a derivada de QS. Multiplica tudo por KS. Aqui. Ó, isso aqui a gente já fez essa conta, né? Ó, que daí o que vai acontecer? Aqui ficou ó, QD0, aí aqui fica DQS, né? E multiplica por ômega e aqui daí fica a derivada de Q, tá? Então esse termo, então, novamente, ele depende das velocidades e esse termo depende da derivada da carga, tá? Aqui está expandido, né? Esse formato expandido. E agora é o seguinte, ó, faltou mais uma coisinha, a gente não determinou ainda a gente não determinou a carga ABC, né? Então, veja como é que eu posso determinar isso, ó. A gente sabe que a carga é igual a capacitância vezes a tensão, tá? Num capacitor, né? Então, daí a gente pode utilizar isso, ó. Faz aí o inverso também, né? ABC, né? Faz, substitui para DQ0, né? QD0, uma vez a inversa aqui dos dois lados, né? E aqui daí nós encontramos, tá, o valor da carga. Tá? Então a carga aqui, nós temos aquela matriz novamente, tá? E daí teria que fazer o cálculo novamente, tá? Esse cálculo eu não vou fazer, tá? Então eu deixo para vocês fazerem, se quem tiver interesse, certo? Então, vamos fazer rapidamente aqui uma análise dessa transformação quando a gente implementa elas num sistema balanceado, tá? Imagina que vocês tenham um sistema balanceado ABC. Veja, isso aqui é só raiz 2 vezes o valor eficaz, que é Fs, aqui é representado por Fs, e com um ângulo, né? Que a gente chama de θF, que é como se fosse um ângulo da rede elétrica, tá? É um θ qualquer, tá bom? Só que esse está com E para dizer que é da rede elétrica, tá? Todos eles defasados 120 graus. O que acontece se a gente pegar e utilizar essas variáveis aqui, né, como nossa tensão VAB, e daí quando faz a transformada para um sistema em QDO, bom, né, que é como se fizesse isso aqui, né? Opa, fazer a substituição, né? Digamos assim, QDO, né? E QDO eu quero agora multiplicar por uma matriz, né, KS vezes VABC. O que acontece com um sistema balanceado? A gente pode fazer isso na prática aqui, ó, por simulação, né? Então vamos fazer isso aqui, a nossa matriz KS, e agora eu vou multiplicar por esses três termos aqui, tá? Eu já escrevi eles aqui em cima, então já vou copiar aqui para vocês, botar aqui diretamente, ó. Tá, então vejamos, ó, o que nós temos ali. Nós temos essa aqui, a nossa matriz KS, certo? E eu estou multiplicando agora para essas três formas de ondas defasadas 120 graus com um valor de pico de raiz 2 vezes Fs, tá? Vou pedir para simplificar isso aqui para ver o que nós temos aqui. Eu vejo que isso aqui tá, essa matriz KS está com θ qualquer e essa aqui está com θ da elétrica, digamos assim, tá? Rede elétrica. Então vamos simplificar. Opa, eu esqueci de simplificar uma coisinha aqui. Aqui, ó. Então, ó, quando a gente simplifica, a gente obtém essa expressão. Se vocês verificarem, elas são iguais, tá? Daí vocês devem estar se perguntando, mas uma tem o sinal negativo, a outra não, né? Mas elas são praticamente a mesma, tá? Porque se vocês fizerem a continha, ó, olha só essa primeira aqui, ó, quem é, ó, cosseno de, vamos botar aqui θEF menos θ. Isso aqui, se você utilizar as relações trigonométricas, né, ela seria igual aqui, ó, cosseno de θEF vezes cosseno de θ mais seno de θEF vezes seno de θ.
Então vocês percebem que não, se fosse aqui θ menos EF ou EF menos θ, tanto faz, tá? A resposta continuaria sendo essa aqui. Então é o que vocês percebem aqui, ó, nessa primeira linha, que está invertido, tá? θ e F, e esse aqui menos θ, e aqui θ menos θ e F, tá? Então, invertendo aqui não vai fazer diferença, tá? A equação vai continuar a mesma, por isso que deu a mesma resposta. Agora aqui embaixo não, aqui ficou um pouco diferente, ó. Aqui ficou sendo de θ menos θ e F, tá? Só que aqui ele botou esse sinal negativo porque nessa expressão aqui, isso aqui eu estou pegando do livro do Krauss, tá? Porque nessa expressão aqui nós temos θ e F na frente, tá? Do θ, tá? Por isso que ficou esse sinalzinho negativo. Mas fora isso está igual, tá? Tá legal. Aí é o seguinte, ó, o que a gente pode perceber, ó, dessa expressão? Dessa expressão, a gente percebe que se o nosso sistema está girando com a mesma frequência e com a mesma fase do sistema que está sendo alimentado, da rede elétrica, digamos, né? Se o nosso θ tem a mesma frequência, veja o que acontece, ó. FQS, ele vai acabar, esse cosseno vai acabar dando 1, né? Então nós temos um FQS constante, e o FDS, ó, vai ser aqui, vai dar seno de zero, né? Se essas defasagens forem iguais, tá? Então, fora isso, o nosso sistema sempre vai gerar um FQS e um VDS alternado, tá? Isso a gente pode verificar na própria simulação. Tá? Se, por exemplo, ó, eu venho aqui e boto aqui o nosso sistema para fazer a conversão com um sistema que está defasado, por exemplo, aqui a frequência 60 Hz, vamos botar aqui uma forma de onda triangular que vai de menos π a π, tá? Com uma defasagem. Vou botar aqui, ó, 60 Hz. Aqui vou botar 2 vezes 3,14, tá? Aqui é π. Tá, eu vou fazer aqui um sistema que ele tem a mesma frequência, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Veja, tá, ainda tá legal, tem a mesma frequência, tá? Só que agora vamos começar a botar umas defasagens aqui. Ó, se a gente só bota defasagem, só vai alterar, vamos botar uma defasagem aqui de, por exemplo, 30 graus, tá? Ó, se a gente bota defasagem de 30 graus, 90 graus, só vai alterar o valor de VQ e VD, tá? Ó, tu vê que eles giram na mesma frequência, só que agora, antes vocês lembram que um era 0, o outro era o valor da amplitude, e agora eles se alteraram, tá? Então, ó, ele está com a mesma frequência, só que as defasagens da transformação aqui, né, do θ lá, porque veja, aquela matriz KS menos 1, ele tem um θ. E eu vou ter que utilizar ele para fazer essa conversão, tá? Então, se eu mantenho a mesma frequência, ó, que eu estou botando aqui, ó, 60 Hz, só que só altero a defasagem desse sinal, que sinal que seria? Seria esse aqui de baixo, θe, né? Então, veja, ele simplesmente só vai o quê? Só vai alterar o valor de VQ e VD, tá? Agora, se eu faço o seguinte, ó, se eu altero a frequência, vamos alterar um pouco a frequência, vamos dizer que ele não está na mesma frequência, tá? Vou botar aqui 50 Hz, tá? Essa conversão. Aí vocês já percebem que, ó, o meu sistema, ele já vai ter um VQ e um VD que eles não são mais contínuos, tá? Então veja, para fazer essa conversão, utilizando a conversão de sistema ABC para QDO, eu preciso fazer a conversão com a mesma frequência, senão esse sistema de VQ e VD, eles já se tornam alternados, tá? Então é só uma dica aí que eu apresento para vocês na hora de fazer essa conversão, tá? Tá, agora vocês imaginam que esse sistema ele está em regime permanente, tá? Quando o sistema está em regime permanente, o que acontece é o seguinte: esse θEF aqui, ele acaba se tornando, ó, um ômega ET mais um θEF inicial, né? Isso aqui seria a defasagem, tá?
Antes a gente estava usando um θF genérico. Agora a gente está botando aqui uma constante de tempo aqui, né? Um ômega t, né? Representando aqui a alimentação. E mais uma defasagem da alimentação. Tá? Então vamos ver o que acontece se eu substituir isso aqui nas expressões. Né? Então veja, aqui antes a gente não tinha o tempo, né? Agora a gente colocou o tempo. Tá? Então, ó, isso aqui é uma forma de onda, né? Com uma amplitude raiz de 2 vezes Fs, esse cosseno de ômega t mais θ, né? Que seria uma defasagem. Tá? Só que esse E representa ali da rede elétrica. Então, se eu pegar e transformar esse sistema no formato exponencial, verifiquem, ó, que aqui não está no formato fasorial. No fasorial não tem o tempo, né? Então, no fasorial seria só, o fasor seria raiz de 2 Fs vezes, isso aqui eu não estou indicando aqui com o mouse, tá? E elevado a J, θF e 0 aqui, né? Que é a defasagem, tá? A gente pode fazer a mesma coisa para as outras fases ali, né? Aí se eu pegar a parte real disso aqui, né, eu tenho essa expressão novamente, tá? Essas aqui são as outras 3 fases, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o sistema o QDS, tá? Então, vamos lá, fazendo a mesma coisa, ó, considerando então que eu tenho um θ, agora o meu θ eu vou colocar ele com uma frequência arbitrária, ali, um ômega t, e mais um θ0, um θ inicial também, tá? Então, quando eu faço isso, eu consigo essa expressão aqui, ó, para VQS e essa expressão para VDS. Então, veja, aqui eu tenho uma expressão de cosseno, um pouco diferente, né? Mas se eu pegar, fazer aquele mesmo esquema, né? Eu separo lá, boto no formato exponencial, veja que eu tenho um fasor aqui também, né? Onde eu estou circulando aqui com o mouse, tá? Raiz 2 Fs vezes esse elevado a esse J, θ e F. Isso aqui seria a defasagem lá do sistema lá em ABC, né? E esse θ0 seria a minha defasagem para fazer a conversão, tá? E aqui daí tem a parte do tempo, né? Como é que eu chego nessa expressão? Para chegar nessa expressão eu tenho que pegar agora essas tensões aqui, tá? Eu apresentei aqui, então vamos voltar lá, ó, lá no nosso MATCAD, tá? Então agora deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Ó, veja o que eu fiz agora. Eu escrevi, olha só o FAS, tá? Eu escrevi essas expressões aqui, ó. Veja, ó, raiz de 2, olha só, raiz de 2 Fs vezes cosseno de ômega ET mais θEF, tá? Aí eu fiz a mesma coisa para a tensão B e para C. Ó, veja, todos eles têm tempo agora. Aí o que eu faço? Ó, eu vou fazer essa multiplicação, ó, eu vou fazer a transformação para QDS, tá? Para a gente tentar obter essas expressões aqui embaixo. Então vamos lá. Vai dar um pouquinho de... O sistema talvez não vai conseguir fazer a simplificação adequada, mas eu já achei uma forma de fazer isso, tá? Então vamos fazer a simplificação. Ó, é o que eu falei para vocês, ó. A primeira, o VQS, ele conseguiu, tá? Ele fez direitinho. Vamos verificar se está parecido com o nosso resultado ali embaixo. Ó, compara esse VQS. Ó, veja, raiz de 2, Fs, cosseno de θ menos EF, aqui ó, mais ômega t e menos t ômega e, tá? Então veja que esse ômega e esse ômega, eles têm um t multiplicando. Então que seria esse t aqui, ó, tá? Agora eu expliquei aquilo anteriormente. No meu sistema aqui, ele apresenta sempre com sinal invertido. Então eu multiplico tudo por menos aqui, eu vou ter essa resposta aqui embaixo, tá? E daí tanto faz, né? Um cosseno de mais A, o cosseno de menos A dá a mesma resposta, tá? Então eu posso escrever essa expressão aqui embaixo, tá? Agora, ó, a outra parte aqui deu zero, né? Tá? Veja, é 3 linhas e uma coluna, né? Então veja, aqui seria o VQS, esse do meio VDS, esse aqui zero.
Agora eu vou pegar o sistema aqui e tentar fazer, vou tentar simplificar, tá? Então, para simplificar isso, eu vou pegar só o do meio, vou colar aqui embaixo e vou tentar simplificar para mostrar que eu vou chegar nesse valor também. Então o que eu faço aqui, ó? Aqui a primeira coisa eu acho que eu vou tentar expandir, tá? E agora, ó, veja que ele ficou bem grande, tá? Quando trabalho com simbólico, às vezes pode dar bem grande mesmo, olha, bem grande. Mas agora eu vou tentar pegar todo o sistema, tá? Vou ter que tentar pegar todo o sistema. Vou dar um zoom maior ainda para conseguir ver ele inteiro. Tá? Legal. Aí agora eu vou fazer a simplificação, tá? Ó, eu fiz a simplificação de novo e agora a gente já consegue chegar num resultado mais simples, ó, tá? Que é esse aqui, ó. Aí vamos comparar esse resultado com o que está apresentado aqui no material. Então, vejamos, ó, aqui eu tenho raiz de 2 fs vezes seno, e daí aqui, deixa eu verificar como que ficou. Aqui ele não está com negativo, então aqui parece que ele ficou invertido, né? Eu acho que o autor esqueceu de botar um sinal de negativo aqui, tá? Do livro. Tá? Então, eu acho que ele esqueceu de botar um sinalzinho. Acho que eu tenho até o livro aqui. Na verdade eu acho que eu que escrevi errado, tá? Porque no livro, ó, no livro ele apresenta ali, ó, sinalzinho negativo. Tá? Tem ali o sinalzinho negativo, daí dá certo. Tá? Então, nós conseguimos chegar nessa expressão, tá? Então, digamos, ó, agora eu tenho essa expressão, eu consegui chegar nela. Agora o que acontece? Eu vou escrever em forma exponencial tanto VQS, VDS quanto os outros valores. Ó. Então, olha só o VAS. Deixa eu escrever aqui do lado. Ó. Deixa eu escrever aqui do lado para a gente não perder ele. Ó, o VAS ele tem esse formato aqui, ó. Então, considerando só a parte real, né? Então ele ficaria, ó, raiz de 2 fs e j θ e f, tá? Só considerando o fasor, tá? Daí na forma fasorial está escrito dessa forma, tá? Agora vamos dar uma olhada lá então. Vamos escrever na forma fasorial também o VQS. Então, raiz de 2 ESS e J e F0. Isso aqui seria a defasagem do sistema ABC. Aqui do DQ0. Tá? E o VDS também, né? Raiz do, aqui tem um J. Então J raiz de 2 Fs e J θ e F de 0 menos θ de 0. Certo? E agora o que a gente vai verificar? Tá, essa aqui é a forma fasorial, tá? De FAS, né? Onde não aparece a variável do tempo. E ó, se a frequência da conversão, como eu mostrei anteriormente para vocês, ela não for igual àquela frequência do sistema ABC, então essas funções FQS, esses fasores, né, FQS e FDS, elas serão grandezas senoidais, tá? Se a conversão não for utilizada a mesma frequência, como a gente viu na simulação mesmo. Ó. Eu posso escrever na forma fasorial, ó, isso aqui que eu apresentei para vocês agora, tá? Certo? Então, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Aqui tem, não sei porque que não botou raiz de 2 ali, tá? Mas
Ah não, ele só botou FS e deve ser o valor de pico aqui, né? Tá? Então, olha só, o VQS está representado aqui, ele fez o seguinte, ele disse que aquele F maiúsculo é o valor de pico, né? Então vamos botar aqui, ó. Tá? Então é o seguinte, ó, o detalhe que a gente verificou já, né, aqui ó, VQS ele está 90 graus de VDS, tá? Isso aqui ficou óbvio, né? E agora é o seguinte, o que a gente pode fazer, ó? A gente pode pegar e colocar aquela conversão, não é essa aqui, ó? Eu posso botar a que eu quiser, né? Eu que escolho, tá? Então eu vou colocar o que? Eu vou colocar em fase, né? Se eu colocar em fase, fazendo o que? O θ0 igual a zero, né? Ele vai botar em fase com o sistema. Aí o que eu obtenho? Eu obtenho que o meu FAS ele vai ser igual ao FQS, tá? A amplitude, né? E é o que a gente vê na prática, né? A gente faz isso, a gente bota em fase lá, a gente tem o mesmo valor, tá? O valor de FQS vai ser o valor de pico, né? É porque se, por exemplo, aqui eu boto zero aqui nesse θF, né, ele vai dar o próprio valor de pico. Tá? Então veja que eles ficam iguais e a gente viu isso na prática, né? A gente tem na prática de uma simulação. Tá? Então, ó, se a gente tem a mesma frequência e a mesma θ, né, para os dois sistemas, né, que a gente vai ter são duas constantes, como a gente já chegou naqueles valores. Né? Então, se o θEF é igual a zero, o FQS vai ter o valor de pico e o FDS vai ser igual a zero. Tá? Ó, daí a gente consegue tirar essa conclusão aqui. A gente consegue dizer que raiz de 2 FAS vai ser igual ao FQS menos o JFDS. Tá? Isso aqui a gente vai utilizar mais tarde quando isso dá motores de indução. Tá? Bom, pessoal, seria isso, tá, para a aula de hoje. Eu sei que ela ficou um pouco longa, mas, assim, imagino que para as partes aqui que vocês já conheciam, vocês devem ter ir pulando, né? Mas para algumas pessoas que não tinham visto isso ainda, eu acho que vale a pena, né, eu ter ido devagar, assim, ter mais a fundo, tá? Só para olhar todos os detalhes, tá? Na conversão, ver todas as características, porque depois a gente vai utilizar isso. Né? Essa parte é importante também, tá? Bom, então eu encerro aqui a aula, agradeço a presença virtual de todos e a gente conversa em breve. Tchau.